eu acho que vocês estavam com saudade, pelo menos eu estou com muita saudade de vocês, pessoal que está me ouvindo aí pela TV Sião, meu Shabbat Shalom a todos, com uma alegria muito grande, compartilhar com vocês a Parashá Vaera, ou seja, e Apareci, Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 2. Mas, hoje eu vou ler. Abra comigo Êxodo capítulo 6 e eu quero concentrar no versículo 6. Então, a mensagem vai ser o versículo 6. Vamos ler junto? Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou Jeová, eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-eis da sua escravidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu quero me concentrar nesse versículo 6 hoje, em maneira muito especial. Muito bem, mas eu quero aproveitar e encerrar essa paraxá com esse versículo que eu acabei de ler. Eu não vou começar com ele, eu vou encerrar com ele. E vocês vão ver que maravilha, que bênção para as nossas vidas entender a palavra no contexto judaico. Mas eu queria abordar com vocês hoje, por que nós paramos de crescer espiritualmente? Né? Por que nós paramos de crescer? Então, hoje, você pode ver o seguinte: há vários tipos de espiritualidade, né? Então, uma pessoa pode ser religioso, ter uma igreja, né? Estar membrado numa comunidade e não ser espiritual. E você pode ser espiritual e não ser religioso, e não ter igreja. É possível? É. Então, a espiritualidade, ela é muito ampla, não é? É muito ampla. Então, há uma diferença muito grande em ser religioso, ter uma religião, e ser espiritual. Não é? Então, nós não vamos falar hoje sobre isso, não, mas por que eu estou dando essa palavra hoje e eu vou me basear nessa paraxá? Por um motivo muito simples. O que está acontecendo, primeiro, você tem que ser mais tolerante, que temos pessoas que são budistas, que são confucionistas, que são hinduístas, etc., que têm uma vida espiritual e são espiritualistas. Então, a espiritualidade não está concentrada só no cristianismo. Nós somos uma casa judaico-cristã e a nossa doutrina é essa. Nós não nos baseamos em nenhuma filosofia da Índia, nem da China, nem lugar nenhum, não é? Nós somos aqui uma casa, uma congregação judaico-messiânica, e temos muito orgulho da nossa doutrina de seguir esta casa. Mas também há pessoas boas, não é? Que não são cristãos, não estou falando de salvação, estou falando de levar uma vida espiritual, de viver princípios espirituais. E há pessoas também religiosas, são as religiões, o que mais a gente encontra no mundo. E por que eu quero dar essa palavra hoje? Eu quero dar essa palavra em protesto. Você vai prestar atenção, ninguém vai levantar agora, você vai prestar bastante atenção. Está acontecendo um negócio no mundo que está roubando muitos crentes. Muitos seguidores de Yeshua estão sendo influenciados por uma doutrina. E eu quero falar dessa doutrina aqui hoje e alertar você. Muitas vezes a pessoa para de crescer espiritualmente porque essa doutrina, o mundo, tem trazido filosofias, tem trazido, por exemplo, ideologias, tem trazido partidos, tem trazido um verdadeiro ateísmo. E nós temos aqui no Brasil, pelo menos 3 grandes gurus. Essas pessoas estão em todas as mídias. Se você abrir no YouTube agora, eles estão lá. Eles estão sendo convidados pela mídia, entrevistas, e é muito legal, essas pessoas, eu não tenho nada contra essas pessoas. E que interessante, sem querer me comparar com eles, não é? De jeito nenhum, eu não quero fazer essa comparação, mas todos 3 tiveram o passado que eu tive, estudaram para padre. Eu morei 7 anos em convento, e eles foram até mais do que eu, eles chegaram a ser ordenados padres. Então, são esses padres que estão aí agora pregando o ateísmo.
Eles estão pregando o ateísmo. Por quê? Agora virou moda ser ateu. Então, ser ateu hoje é ser o cara culto, intelectual, o cara bacana, o cara que não crê em Deus, o cara que não crê em nada. Ah, que isso? Hoje tudo é ateísmo. E por que Deus não existe? É o tema que eles falam. Se você abrir o YouTube agora, tem um deles falando por que Deus não existe, por que eu não creio em Deus. E essa meninada, os rapazes, as moças, os universitários, né, que já são mais uma tendência do partido de esquerda, mais do antigo comunismo, socialismo e materialismo, adoram essa doutrina, porque essa doutrina não existe Deus, ela casa com a necessidade do mundo. Eu posso fazer o que quero, eu sou dono da minha vida, o sexo é meu, eu deito com quem eu quero, eu tenho a ideologia de gênero, se eu quero me transparecer como homem, eu sou, se eu quero ser um negócio, uma coisa aí indefinido, como é chamado aí um alienígena, e sei lá o que, eu também posso. Se eu quero ser mulher, eu vou ser. Se eu quero casar com um homem, eu caso. Eu quero, entendeu? Então está virando moda, e o ateísmo dá uma base, uma retroalimentação nessa doutrina, e aí junto com, vamos ver só para você ver. Então vem o materialismo, vem esses gurus, e eles são bons. Eles são bons, não adianta você falar que o cara é ruim, porque o sujeito sabe, são doutores, filósofos, têm uma bagagem cristã, eles têm uma bagagem cristã na sua educação, como eu tive, mas eles usam isso contra a fé, eles usam isso contra Deus, eles usam isso contra Jesus. Jesus passa a ser ridículo para eles, não é? Assim como Deus. Agora eles admiram Jesus como um avatar, como um grande filósofo, um sujeito bacana que existiu há 2000 anos atrás. Mas esse negócio de pecado, perdoar pecado, isso é coisa do passado, isso é coisa de religião. E eles batem muito firme. E um deles é o contrário. Ele bate contra a fé e é a favor das religiões, porque ele é professor de religiões. Aí ele defende as religiões todas, é muito bonito. E eles sabem tudo, falam de tudo, argumentam tudo, e muitas vezes a gente fica sem argumento. E um crente que não está muito seguro na fé é uma isca fácil para o ateísmo e materialismo. Por quê? Olha, eu vou lhe falar o seguinte: todos esses gurus que eu respeito muito, eu não vou citar o nome deles aqui, pelo menos conheço uns 4 ou 5, mas esses 3 são mais famosos. Eu não vou falar deles aqui, porque eu os respeito. Eles têm o direito de ser ateu, como eu tenho o direito de ter a minha fé e de defender a minha fé, defender a minha crença em Yeshua, defender o Deus de Israel, o único Senhor. Eu tenho o privilégio de ter isso. Agora, eu nunca vi nenhum deles, falando que eles tiveram uma experiência com Yeshua. Eu vejo eles falando que foram padres, que moraram em seminário, que estudaram teologia, estudaram filosofia, mas eu não vejo em momento nenhum um ateu, não só eles, um ateu, falando: eu tive uma experiência com Jesus e larguei tudo e agora eu sou ateu. Eu nunca vi e nunca vou ver. Nunca vou ver. Eu creio que eu nunca vou ver. Porque aquele que teve uma experiência de novo nascimento, teve um encontro com o Senhor mesmo, experimentou o poder da palavra, o poder de transformação, o milagre em sua vida, jamais ele vai deixar de crer. Porque é uma experiência, entendeu? Então, esses ateus aí, eles são muito bonitos, são simpáticos, são vistosos, são agradáveis, mas nenhum deles dá um testemunho: eu tive um encontro. Eu quero ver esses 3 ateus, ou 4 ou 5, ou seja lá quem for, contar um testemunho como o meu. Eu contei meu testemunho e conto, hoje não vou contar, mas já contei. Eu fui da Donep durante muitos anos, eu viajei esse país, fora de país, eu já dei testemunho na Alemanha, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, na Argentina, o mesmo testemunho do poder de Deus. Não é religião. Então a verdadeira espiritualidade, ela tem que ter essência. Eu não dependo dessa congregação para expressar a minha fé. Eu não dependo aqui para ser um religioso, para ser um indivíduo espiritualizado ou espiritualista. Isso é uma coisa de uma experiência pessoal. Então, essa onda que é legal, que é bacana, você é intelectual, então você tem que ser ateu. Abra comigo 1 Timóteo 4:1. Olha para você ver o que diz a palavra. Então, nós temos que nos alertar que o mundo está mal, os dias são maus, o ateísmo vai crescer, as universidades já são praticamente o templo do ateísmo.
O ateísmo tem um templo, sabe qual é? Universidade. E eles creem numa trindade também, sabia? A trindade deles, o templo, são as universidades, não é? A trindade deles é o acaso, tudo veio do acaso, tudo surgiu, não é? A trindade deles é a matéria, o materialismo, né? O consumismo, não é verdade? E eles são deuses. Eles são os próprios deuses. Então, na verdade, essas pessoas que são ateus, que é um direito deles de serem, na verdade, eles têm um culto a si mesmo. Eles não dependem de nada, quer dizer, acha que a mente é tudo, que pode fazer tudo, etc. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 4:1. Diz assim, leia comigo. 1 Timóteo 4:1. Eu acho que eu errei aqui. 1 Timóteo... Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos. Gozado, todos esses ateus assim mais espiritualistas fazem um tipo de jejum. Tem a abstenção de alimentos, não é? A abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecem a verdade. Não é? Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Irmãos, olha aqui. Isso tudo está causando essa apostasia, essa nova era, causando um esfriamento, um endurecimento espiritual do mundo, porque eu não preciso ser necessariamente crente para ser espiritual. Por exemplo, eu nasci de novo há 33 anos atrás, exatamente com meus 35 anos. Mas eu era um indivíduo espiritual. Pergunta a minha mulher ali, eu já era casado com ela, 12 anos de casado, eu ainda não era crente, mas eu era um sujeito espiritual. Eu era extremamente espiritualista. Eu tinha meus momentos de meditação, de adoração a Deus. Quer dizer, eu não tinha um novo nascimento, mas eu era um homem espiritual. Eu sempre fui, desde criança, desde os meus 7 anos de idade, quando eu me tornei coroinha, contra a vontade dos meus pais, que a minha família eram seculares, nunca foram católicos. Não é? E eu vou para um seminário e passo lá 7 anos. Alguma coisa me moveu. Alguma coisa fez com que eu conhecesse mais sobre as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, que essa contaminação do mundo está nos tirando a nossa espiritualidade. Hoje, sabe por que eles têm vergonha de ser crente? Eu também tenho vergonha de ser crente evangélico dessas igrejas por aí. Ou cristão. Vamos falar cristão, porque aí eu pego o católico, eu pego o evangélico, Hoje eu tenho vergonha, num meio muito intelectual, de me apresentar como um cristão. Por quê? A imagem está tão suja. Se você fala, por exemplo, que você é católico, então você se prostra uma imagem, um pedaço de pau, gesso, essa é a sua fé, esse é o seu Deus, não é? Se você crê nos dogmas da igreja, você crê em dogmas. O que mais os gurus atacam são os dogmas, e em parte eles estão certos. Não é? Você precisa de um amuleto, você precisa de uma cruz, você precisa andar com um crucifixo para ter um ponto de contato. Isso tudo é motivo de gozeira, meus irmãos. É gozeira. Se você conversa com um intelectual, um amigo aí, e eu faço parte dessa comunidade também, não é? Onde eu frequento, onde eu tenho lá o meu papel secular, muitas vezes eu tenho que esconder, porque as coisas dos cristianismos me envergonham. E quando, por exemplo, você fala que é pastor, hoje a palavra pastor virou um comerciante da fé, virou um sujeito que é escrupuloso. Uma senhora foi dar uma palestra do museu aí no Tribunal Federal de Contas, no Tribunal de Justiça, a mulher chegou lá e me tratou como se fosse um cachorro. Eu falei, peraí, a senhora está eu sou o preletor da palestra. Eu soube que o senhor era pastor, senão não teria te convidado. Eu falei, eu sou o fundador do museu, e sou um pastor sim, qual é o problema? É um absurdo. E agora, a mulher
melou a conferência, tinha gente do Canadá, gente de fora, eu fiquei ali, o senhor vai resumir em 5 minutos a sua palestra? Eu falei, mas a senhora me deu aqui, eu preparei minhas transparências, espera aí, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu vou fazer porque você não se revelou, eu fiquei sabendo, eu descobri você no YouTube, que você é um pastor. Eu falei, eu sou mais do que isso, sou um rabino, tá bom? Se a senhora quiser saber melhor. A mulher foi e me deu 5 minutos, de pirraço eu falei 17, e ela ficava olhando um relógio, e depois não deixaram perguntar, proibiram as perguntas do auditório, que era assunto intolerância religiosa. Olha só, proibiram, porque eu estava falando sobre Inquisição, eu tive que responder 2 perguntas, a mulher, ela que era a dona da conferência. As pessoas levantaram, quase a maioria me aplaudiram de pé. Eu tinha uns irmãos lá que bateram palma primeiro e puxaram o resto. Bom, mas eu sempre ando armado, eu lembro uns irmãos comigo, ó, vocês vão intercedendo aí. Olha, irmãos, passa a ser vergonha. Mas depois eu perdoei aquela mulher, aquela doutora, porque a imagem que ela teve de mim, ela fez uma acepção. Pastor, ela me viu um baú de dinheiro, eu nadando no dinheiro, ganhando, morando em Miami. Ela está falando mentira? A maioria dos nossos pastores moram em Miami ou tem fazendas no Mato Grosso. Está certo que estão aí pendurados na televisão 24 horas por dia. Eu não posso julgar esse povo. É o meu povo. Eu os amo. Não é a doutrina que eu prego, mas eu tenho que falar, eles são meus irmãos. Possa eu não ter a doutrina deles, mas eles são meus irmãos, concordam? Mas que eu tenho vergonha, eu tenho. Porque ele me joga no nível de um ladrão, de um mercador da fé, que eu faço caixinha de promessa, que eu prometo água benta, fitinha no braço, martelinho de ouro para quebrar a maldição, ou de plástico, melhor dizendo, né, que fosse de ouro estava até bom. Mas, irmãos, eu pago isso tudo. Então a minha fé fica uma coisa religiosa. Hoje a religião cristã evangélica, é claro que há muita exceção, há muitas igrejas boas, há muitas igrejas que não compartilham do que eu estou falando aqui, mas se você liga a televisão, infelizmente, 90% ou mais dos programas evangélicos de televisão apregoam esse evangelho materialista. Onde é que está a espiritualidade nesse evangelho? Você vem cá para ter. Vai ter o culto da bênção, o culto dos descasados, o culto da prosperidade, o culto dos empregados, os cultos dos doentes, o culto dos paralíticos. Irmãos, é muito difícil a gente julgar essas coisas. Eu não quero julgar esses irmãos. Eu não quero pegar para mim esse peso de falar que eu estou certo, os irmãos errados. Eu não vou falar isso. Eu só sei que eu não comungo dessas doutrinas. Eu comungo daqueles que é seguidor de Jesus, de Yeshua. Isso eu comungo. Ele é meu irmão. Ele pode ter a fé que ele tiver, mas ele é meu irmão. Se ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, com o Senhor Yeshua, ele é meu irmão, está certo? Agora, infelizmente, está lá numa casa que é ensinado para ele assim. E nós temos que ser tolerantes. Como eu tenho que ter tolerante com o budista, com o islâmico, eu tenho que ser. Eu não posso agora deixar vir no nosso país, na nossa cabeça, a intolerância. E outra coisa, desculpa aqui o desabafo. O evangelho cristão, mesmo o católico, são muito intolerantes. Mesmo as denominações evangélicas são altamente intolerantes. Altamente intolerantes, de um não ver o outro como irmão. Então nós podemos ser um, porque aquilo que nos une, que é o sangue de Yeshua, pode falar mais alto que as nossas diferenças. E espiritualidade não se discute, são níveis de fé. Por exemplo, o meu papai, ele é crente do jeito dele, no nível que ele consegue alcançar. Eu não posso exigir do meu pai que ele tenha a minha fé, a minha espiritualidade. A fé dele é uma fé muito sensível, muito concreta, mas é bem diferente da minha. E ele está salvo, com certeza. Pelo testemunho dele, pelo que ele fala, pelo que ele prega, pelo que ele vive, ele está completamente salvo dentro dessa concepção que nós temos. Mas entre eu e ele, há uma distância, não vou dizer um abismo, não chego a tanto, mas há uma longa distância do que eu chamo de espiritualidade, do que eu entendo Deus, como eu vejo Deus, como eu me relaciono com Deus. Não é? Eu tenho vergonha de pedir, porque fica aquele pedinte, né? Só vai à igreja para pedir, não é? Espera aí, esse é o seu Deus? É só fazer o que você quer? Você não consegue ver a Deus com outros olhos? Você não consegue adorar um Criador dos céus e da terra?
Você não consegue adorar um criador de uma borboleta ou de um peixinho de aquário, que é coisa linda, tudo simétrico, tudo perfeito. Aí vem um ateu e fala, tudo isso é o acaso. Ele tem que ter mais fé. Tem hora que eu falo, eu queria ter a fé do ateu, porque tem fé demais. Tudo isso aí foi feito ao acaso, por coincidência. Gente, tem que ter fé demais. É muito mais fácil ter fé em Deus, que Ele é o Criador dos céus e da terra, porque eu vejo a manifestação do meu Deus em tudo. Eu vejo um Deus carinhoso, um Deus que é amor. Nossa, como a gente vê, então isso muda o nosso olhar. Então vamos caminhar para cá. Hoje nós estamos enfrentando idolatria. Não, idolatria não é só imagem, não. Hoje você idolatra a sua mulher, a sua posição, o seu diploma, o seu carro, a sua casa, tá certo? Isso ocupa a espiritualidade, isso afasta você da espiritualidade, tá certo? Outra coisa, ideologia, né? Ideologia de gênero, ideologia hoje pode casar com quem quiser, é uma confusão. A Bíblia chama isso de toebel, em hebraico é confusão. Isso trará juízo final e abominação, porque Deus é justo, e Ele vem com juízo final. Filosofias, dispenso aí falar, partidos, graças a Hashem, o Brasil agora está vivendo um pouquinho como gente grande. Saímos de uma, entre parênteses, né? Não é ditadura militar, pior do que a militar foi essa ditadura do governo passado. Escraviza, explora o povo, ilude o povo, governo dos pobres. Que governo dos pobres? Nunca foi. Pelo contrário, quebrou este país, né? Olha a Venezuela, olha Cuba. Se Rússia não tivesse mudado de time, a Rússia não seria o que é hoje. Deixar a União Soviética, meu filho, quer cuidar deles. E sabe o que é? A democracia, porque é um princípio de Deus, a liberdade do ser humano, a liberdade de criar, a liberdade de se expressar. Deus é o livre-arbítrio, Ele te deu isso. Ele não quer sistema opressor, Ele não precisa de ninguém, né? Eu queria que o nosso governo fosse mais socialista, entre aspas, na saúde, né? Na segurança. Isso tem que ser. Eu tenho que sair na rua e o governo tem que me proteger. Tem que ter soldado para me guardar a população. E isso eu queria ser mais socialista. Não é? Quer dizer, o governo controla a segurança e saúde, por exemplo, mas o resto tem que ser solto. A economia tem que ser solta, você não pode policiar, você não pode controlar o dólar. Então, na verdade, por que nós endurecemos espiritualmente? Porque nós abrimos porta para o pecado. Essa que é a verdade. Bom, mentiras da falsa ciência eu dispenso, que eu tenho vídeos gravados sobre isso, e você lembra muito bem como é o que eu já falo da falsa ciência, né? Essa falsa ciência eu vou deixar bem claro para quem quiser assistir o vídeo, pode assistir. Eu tenho um vídeo gravado de evolução e criação, e lá eu mostro as mentiras das ciências quanto a essa evolução, quanto a essas coisas. Então nós temos que ter essa ideia. Irmãos, não há menor possibilidade de você ser formado ao acaso. Com 2 olhos aqui, até o gatinho, o cachorrinho, o passarinho, tudo tem 2 olhos. Por que esses 2 olhos não são no traseiro, um olho aqui, o outro lá, ser formado ao acaso? E hoje, graças a Hashem, nós temos dezenas e centenas de cientistas, PhD, doutores, crentes do Senhor Yeshua HaMashiach. Não é? E esses homens estão escrevendo. Aqui no Brasil tem grandes cientistas que têm falado da obra da criação. E como dizia Einstein, a ciência e a religião não são incompatíveis. Einstein dizia que a religião sem a ciência, ela é aleijada. E a ciência e a religião é cega. Hoje eu vejo, né, eu vi isso há 33 anos atrás, eu comecei a ver. Tudo que a ciência fala, a verdadeira ciência, casa com a palavra de Deus. Eu não tenho o menor problema com a ciência, porque eu vejo ela na Bíblia. A Bíblia me dá instrumento para isso, não é? A verdadeira ciência. Muito bem. Bom, então, vem aí o pecado separa. Eu poderia ler cada versículo, mas eu vou só ler um aqui. Por exemplo, se você abre porta para o pecado, hoje, o grande problema do cristão, sabe qual é? Sabe qual é o grande problema dos evangélicos? Dizendo mais claramente, porque muitas vezes o católico não prega essas coisas, ou prega pouco, a ênfase do novo nascimento, mudando de vida, agora que tem uma ala católica que está falando mais sobre isso, e eu fico muito feliz por isso. Mas eu vim desse sistema. Eu vou falar do sistema que eu fui educado e fui criado, e não foram 1 ano, foram 7 anos, vezes 365 dias. Está certo? Então eu sei, eu conheço as regras do Vaticano, eu conheço os dogmas da Igreja Católica, eu sei como foi, eu estudei São Tomás de Aquino, eu estudei Santo Agostinho, então eu estou falando aqui com uma experiência pessoal. Irmãos, hoje,
se nega à lei. E o evangelho, com essa mania de um evangelho fácil, de ir para o céu e prosperidade, está acabando com a lei. E, olha só que raciocínio, 1 João diz o seguinte, que o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Transgredir a lei. Ora, se eu não conheço a lei, se eu ignoro a lei, o pecado não existe. Hoje eu estou vendo os crentes fazendo o que quer, porque eles não têm o referencial da lei. Ora, se o pecado é a transgressão da lei, conforme diz a carta de 1 João, então se você não tem, 1 João 3,4, se você não tem o conceito de lei, você também não sabe o que é pecado, e você começa a pecar sem saber que pecou. Agora, veja bem, se você anula a lei, você já não crê no pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, não existe lei, então não existe pecado. Ora, se não existe pecado, para que a obra da cruz? Para que Yeshua morreu? Ora, se Yeshua morreu para tirar o pecado do mundo, e agora não existe pecado, não existe lei, então não existe a obra da cruz, não existe Yeshua. Se não existe Yeshua, não existe o Deus de Yeshua, o Deus de Israel. Viu onde é que os ateus chegam? Eles destroem. Por isso que nós aqui, se você está numa casa e você tem que agradecer a Deus por esse privilégio de valorizar a lei. Não que a lei é o importante. Importante é a minha graça eu nascer de novo em Yeshua, mas a lei, como diz Paulo, é o aio. A lei é uma cerca, é uma beira de estrada, são as placas de trânsito. Eu estou na estrada, mas estou seguindo placas, porque se eu não respeitar essas placas, eu vou comprometer minha própria vida. Vai adulterar para você ver, vai roubar para você ver, vai matar. Eu estou falando de pecados grandes, capitais, mas os pecados. A Torá preocupa que você vai cuidar de um ninho de passarinho. Você está entendendo que ela está te educando espiritualmente? Quem consegue entender? Eu não estou falando de religião, eu sei lá, dadismo, eu não estou falando disso. Para falar a verdade, eu nem gosto disso. Eu não sou muito religioso, mas eu sou muito espiritualista, eu tento ser. Porque a Torá me educa a cuidar de um ninho de passarinho. A Torá me educa a eu ser sensível à minha netinha, ao próximo. Isso é uma pessoa espiritual que percebe as coisas de Deus, percebe e entende as coisas do reino. Enquanto a religião, põe um crucifixo, põe uma imagem, põe uma fitinha, põe o dízimo no gasofilaço. Entenderam a diferença? A pessoa pode ser um bom religioso e um péssimo ser espiritual, que está longe do Pai e longe das coisas do reino. Ele é o cumpridor de uma fé, de uma religião, de um dogma. Porque isso que está na igreja evangélica, desculpa aqui, é um dogma. Isso não é bíblico. O novo nascimento é bíblico. Pregar a cura é bíblico. Mas fazer disso um comércio não é bíblico. Gente, essas igrejas não têm mais pastor. De pastorear, não. E como faço? Morreu um parente meu. Deixa que os mortos enterram os mortos. É o que eles pensam. Ah, mas eu tenho um problema no casamento. Não, aqui você não vai conversar. Você vem cá. Deus vai curar a sua família aqui. É tudo assim. Tudo é na hora. Tudo é dentro do... Não quero usar a palavra show, mas mais ou menos por aí. Tá bom? Irmãos, a igreja verdadeira de Yeshua está longe de trazer uma redenção a esse mundo. Tá bom? E se você está nessa casa, você é um privilegiado. Porque aqui não tem ninguém mercantilizando a sua fé, ninguém te iludindo. Nós pegamos a maior sã doutrina que sabemos e podemos fazer. É claro que somos limitados. Então, não vem com esse papo de pecado, não. O mundo, a igreja está pecando porque tirou os valores da lei, não conhece a lei. Ué. Então o sujeito sai pecando. Não só no comer, no beber, no falar, e vai por aí afora. Não é verdade? Perda da santidade. O que é isso? Hebreus 12, 14... O que Hebreus 12, 14 fala? Seja santo em tudo, seja separado para Deus em tudo. 1 Tessalonicenses, né? 1 João, capítulo 5, fala, sede irrepreensível o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Então, o que eu sou, espírito, alma e corpo, eu separo isso para Deus. Enquanto a religião pega só o corpo. Ah, você vai lá, você ajoelha, você faz um sinal, você faz um gesto, você louva adorando com as mãos. Isso é físico. E a emoção? Você está trocando a sua emoção? Você está vendendo a sua alma para o dízimo?
para receber? Você dá para receber? Que vergonha! Você não tem vergonha de falar isso não, irmão? É claro que não é para vocês aqui, mas o irmão que está me ouvindo, você dá dízimo para receber bênção? Que mercantilismo é esse? Que visão de Deus errada você tem? Eu dou dízimo, ou dou oferta, seja lá o que você quiser chamar, é de espontaneidade do meu coração, porque eu sei que aquela entidade que está pedindo, está sobrevivendo, está fazendo e apregoando o bem, apregoando salvação, apregoando mudança de vida, restauração de famílias. É isso, ajudando os necessitados. Para que eu tenho que mexer com campanha escolar? Para que eu tenho que mexer com o desabrigado? Você podia falar que eles se danem para lá, que a prefeitura cuide deles. Não, são meus irmãos. Mesmo que eles não tenham a minha fé, são seres humanos como eu sou. E Deus manda amá-los, Deus manda ajudar o necessitado. Aí a palavra de tzedaká, ou caridade. Então, sabe por que estamos esfriando espiritualmente? Porque nós perdemos o foco do reino. E Yeshua em Mateus 5,19 fala, se você der mais valor à sua mãe e seu pai, você não é digno de mim, tá bom? Muitos de nós têm pai, mãe, avós, filhos, graças a Hashem, meu pai é crente, minha mãe foi uma boa crente, eu sou filho da fé dela. Louvado seja pela existência dela. Mas se eles fossem ateus e eu crente, eu não seria um com eles. Eu vou reconhecer com meu pai, reconheço com minha mãe, mas se eles não estão na palavra, eu não posso ser um com eles. E Yeshua explica isso. Se você valorizar mais o pai do que a mim, você não é digno de mim. Então, você está entendendo que ele checa a própria família, o foco dele em cima da doutrina do reino? É muito difícil, irmãos. Falsas doutrinas. Vamos ler só Romanos 16, 17? Só Romanos 16, 17, rapidinho. Vamos lá, Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Estou de olho no relógio ali, você vai ficar tranquilo. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Esses gurus da televisão, eles falam contra a minha fé e a nossa fé, mas falam como se nós fôssemos animais irracionais, porque cremos em Deus. Que coisa é essa, crer em Deus? Deus não existe. Quer dizer, então o que é isso aqui? Eles estão contra a doutrina que nós aprendemos. Lê outro versículo aqui para mim, por exemplo, você pode ler, Efésios 4,14. Olha aqui, sabe por que tem crente desviando? Por causa de Efésios 4,14, que não lê e não sabe. Olha aqui, Efésios 4,14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Tem até um aí que se veste de Cristo, né? E fica na televisão, e tem muita gente que beija a mão dele e acha que ele é o Cristo mesmo. Não é? São ventos de doutrinas, são doutrinas estranhas. Esse ateísmo, para mim, o ateu já virou religião. Porque esses gurus que eu estou batendo firme hoje aqui, não é contra eles, é contra o que eles pregam, fazendo apologia ao ateísmo. Se você quer ser ateu, que seja! Seja ateu, acabou, pronto, é um direito seu. Agora, não apregou isso não. Esses gurus estão causando estrago geral no cristianismo. Parece que não, mas estão. Por quê? O sujeito que pensa um pouquinho vai falar, esse cara está certo, e eu estou errado. Eu aprendi errado. Por que eu tenho que acreditar em pastor? Por que eu tenho que acreditar na Bíblia? Se a Bíblia foi escrita por homens. E começa a fazer essa filosofia e vai te levar a você apostatar da fé. Então, nós não podemos ser movidos a qualquer vento de doutrina. Não é verdade? Aqui fala, em 2 Timóteo 4,3, não suportarão as sãs doutrinas. Meus irmãos, o seu chefe, o seu intelectual, os caras que estão mandando esse país no mundo, a maioria não crê em nada. E eles estão vivendo e levando esse mundo ao caos. E Paulo falou, e Yeshua falou, se eu não abreviar este tempo da minha vinda, nem nós escaparíamos, devido à apostasia que virá sobre o mundo. Vocês estão me entendendo? Então comece a ver sua televisão com os olhos espirituais.
Nem tudo que está lá serve, nem tudo que está lá pode entrar na sua casa, nem no rádio, nem na televisão, nem no jornal, nem na revista, nem na sociedade. Não é verdade? Então, meus irmãos, a coisa está ficando feia. Agora, você quer saber se tem jeito? Tem, vai piorar. Ah, Marcelo, mas você está dando essa palavra, eu achei que você fosse me animar. Não, vai piorar. Mais gurus vão surgir, mais anticristos vão surgir. Entendeu? Vai surgir mais. O amor vai se esfriar na terra. Pai, com relação com filho e pai, já vai ser um relacionamento estranho. Não está sendo? Ô irmãos, quando eu morei na Alemanha, em 1984, você não era nem nascido, grande parte de vocês, naquela época já era moda filho deixar pai e mãe para morar sozinho, para fazer o que quer. Naquela época. O Brasil ainda era bem tradicional, fulano de tal vai sair para casar. Hoje já sai, né? Também está saindo, mora junto, essa confusão toda, não é? A coisa está piorando. Então, sabe por que nós esfriamos na fé, muitas vezes? Porque falta meditação e oração diária. A Bíblia é cheia de oração. A Bíblia, da primeira à última página, é oração, orar e meditar, orar e meditar. Eu estava vendo, doutor Francisco, quando eu saio de férias, aliás, eu estou vivendo umas férias mais prolongadas, né? Eu fico ouvindo o que tem também, porque também eu não posso jogar fora. E um sujeito médico, budista, tá? Budista, ele se declara, eu sou budista, tá? Então ele faz, achando que está o rei da cocada preta, né, e tal, fazendo aquela apologia ao budismo. Também não quero aqui falar, eu vejo muito budista espiritual, mais do que crente. Não falei que ele está salvo, mas entendimento ele pode até ter das coisas transcendentes, das coisas espirituais. Aí esse médico lá, um neurologista famoso aí no Brasil, falando, né? Negócio é o seguinte, você vai envelhecer. E agora todo mundo está pegando mal de Alzheimer e está pegando mal de Parkinson, doenças aí de senitude, de demência. Eu vou te dar 6, não sei se eu vou lembrar os 6, eu vou te dar 6 itens. E eu fiquei pensando se ele ia cair na Bíblia. Eu falei, se os 6 princípios para não ter uma doença, para se prevenir melhor de uma doença, de uma demência, ele falou, primeira coisa, você tem que manter sua mente ativa. Eu falei, a Bíblia fala em Romanos 12, renoveis a vossa mente. Então é todo dia, não pode parar não. Então, por exemplo, eu não quero falar isso aqui, porque eu não estou querendo fazer elogio nenhum, mas eu sou cidadão italiano, a partir de 3 meses para cá. Eu falei, sou italiano, passaporte italiano, e não falo uma palavra italiana. Já estou na 15ª lição, já aprendi 1.500 palavras. Eu achei que era fácil? Fácil coisa nenhuma. Vai estudar preposições, não é verdade? Você que fala italiano, eu achei muito difícil as preposições, os partitivos, dificílimo. Eu falei, eu não vou aprender isso. Aí estou tentando. Já estou na 14ª lição, vou entrar na 15ª. Já calculei 1.500 palavras, e os verbos são bem diferentes, não é? São bem diferentes. Não é assim, parecendo que, tutto è bene, tutto bene. Não é bem assim. Né? Não se male, né? Não se male. Não é tão é bom. Aí, exercitar a mente. Falei, está na Bíblia. Segunda coisa que ele falou, você quer ter uma mente boa, envelhecer com saúde, pensando bem, sendo efetivo, você tem que ter uma alimentação saudável. Eu tenho uma ministração minha só, a dieta bíblica, né? Que hoje está na moda. Quando eu preguei isso aqui, falou que você pode comer uma gordurinha, quase fui crucificado pelos nutrólogos. Hoje, o pessoal sabe que tem que, né, o vilão é o carboidrato. Vamos deixar isso para lá. Aí tem uma alimentação saudável, tudo bem. E nós temos que ter, porque senão você vai aparecer com problema, mais cedo do que você espera. Terceiro que ele falava, renovar a mente, ter uma alimentação saudável. Terceira coisa que ele falava, o terceiro ponto, é que você deve ter, agora, sono. Você tem que dormir, se você quer ter uma vida boa, você tem que dormir bem. Se você não dorme bem, você tem que procurar um médico, um tratamento, porque você tem que dormir bem. E aí tem aquelas teorias do sono, né, que eu fico muito aquém, eu durmo 4, 5 horas, lá tem que dormir 8 e tal, mas não vamos deixar isso para lá.
Depois ele falava assim, olha, você tem que ter agora, uma coisa que você não pode deixar de fazer na sua vida para ter uma mente saudável, é você ter, que ele dizia, meditação e oração. Eu falei, pô, essa eu gostei, meditação e oração, era um dos pontos para bater. Ele falou assim, gente, vocês não sabem como é importante o sujeito meditar. Então, ele falava, eu como budista, eu medito tantas horas por dia, mas ele falou, orar, meditar, quer dizer, traduzindo dele para cá, eu falei, puxa vida, o crente tem um prato cheio de poder meditar, orar na palavra. Eles vão pensar em meditar em Buda, mas eu vou meditar nos ensinamentos de Cristo, né? E aí ele falava mais outras coisas que eu vou deixar aqui, não vou mencionar, dos 6 pontos. Mas eu gostei desse, que foi a meditação e oração. Falta de ouvir a palavra. Gente, esfriamos na fé porque não ouvimos, não estudamos a palavra, meditação e orar. Outra coisa, falta de congregar. Aqui na Ratzion tem irmãos que estão me ouvindo aqui agora, não congregam. Irmãos, está aqui em Hebreus 10, 25, você tem que congregar, é importante esse abraço, é importante impartir, compartilhar com o irmão, nem que seja um abraço, um Shabbat Shalom, isso faz parte. E essa casa você vem, você se humilha, você ora, é uma casa que o poder de Deus se manifesta. Outra coisa que a gente esfria espiritualmente, porque falta o juízo de Deus, o temor do juízo de Deus. Irmãos, eu não tenho tempo de ler os versículos, mas eu queria ter tempo para ler, eu já estou encerrando, mas olha, o juízo de Deus virá e virá mesmo. Só dar um exemplinho do que já mostrou na história. Vocês lembram aí da época lá do faraó, que é as pragas que nós estamos estudando, começando hoje? Praga não foi juízo, não, irmãos? Foi. Vocês lembram do dilúvio? Foi. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Lembram. Irmão, isso é só uma amostra, uma foto, uma pincelada do juízo de Deus. Ele é tremendo. Deus é extremamente justo. Então, quando a pessoa não tem temor do juízo de Deus, ele peca, ele fica frio espiritualmente, ele para de crescer, não é verdade? Muito bem, vamos deixar para lá que eu não posso entrar em detalhe. Por que a gente endurece espiritualmente? Porque não entende o papel da igreja de Israel. Eu não vou falar de Romanos 11 e Efésios 2, porque o Mateus fala isso aqui toda semana. O papel da igreja. Ele fala isso toda semana, eu assisto ao meu filho, então não vou nem falar. Mas é claro, uma igreja que só faz uma doutrina de tomar lá da cá, não é? É só receber, prosperar e receber e ir para o céu. Ir para o céu. Você ainda prega esse negócio de ir para o céu? Estão entendendo? Há dogmas nossos, eu creio em céus, mas eu creio em reino. Antes dos céus, eu creio em reino, está mais próximo de mim, eu não vou falar sobre isso. A gente esfria espiritualmente pela influência da própria parentela e amigos afastados de Deus. Jó é uma boa história para você pegar, Salmo, Mateus 10, 37 fala, não é? Cuidado com as más companhias, cuidado com os ímpios, cuidado com o seu parente, cuidado com os seus amigos, não sente ao redor da mesa com escarnecedores, não sente com as pessoas que trazem mal, pessoas que estão compactuadas, falta de gratidão. Esse eu quero falar uma coisa. Gente, isso aqui eu tirei da minha cabeça, tá? Não li em livro. Aliás, há muitos anos eu não leio livro para falar para vocês, porque eu acho que se eu não for autêntico aqui, não sou contra ler, não sou contra pesquisar, mas ler, pegar a mensagem pronta, eu não vou fazer isso. Nunca fiz assim. Às vezes que fiz foi mais ou menos assim, na ignorância, que era tanta. Mas agora eu tenho uma cabeça para pensar. Colossenses 3,16 fala assim, louvar a Deus com gratidão. E gratidão não é agradecer. Eu disse muito obrigado para o pastor. Isso é agradecer, mas isso não é gratidão. Eu agradeci a Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor me deu a bênção, abençoou meu emprego, abençoou minha mulher, meus filhos. Isso não é gratidão. Isso é agradecer. Não é verdade? 1 Tessalonicenses 5,18 fala, em tudo dai graça. Então, é agradecer. A grande verdade que eu estava pensando nessas férias, e quero passar para vocês, em primeira mão, gratidão, eu estou descobrindo, olha que eu estou colocando no gerúndio, português de Portugal diria assim, estou a descobrir, mas eu estou descobrindo, que a gratidão
está tirando a minha ansiedade. Então, eu posso trabalhar com ansiedade tomando remédio. Tem hora que você tem que tomar mesmo. Eu posso trabalhar com ansiedade fazendo uma terapia. E eu estou descobrindo que se eu tenho uma maneira de olhar as coisas com um olhar de gratidão, eu trato a minha ansiedade. Por quê? A ansiedade é sempre ao presente e futuro, é ou não é? Não tem ansiedade para trás. Estou ansioso para ir à Alemanha, você já foi. Estou ansioso para viver na Inglaterra, você já viveu. Então, a ansiedade sempre é daqui para depois. Então, o que a gratidão me ajuda? Quando eu olho e sou grato a Deus, vejo com os olhos de Deus a minha vida, o que Deus tem feito desde a minha conversão ou desde a minha existência, eu vejo que a mão dele nunca saiu, um dia ele me deixou. Então, se eu sou grato, entendo o que Deus tem feito, eu sei que os meus dias futuros eu não tenho que preocupar, porque ele vai cuidar como ele cuidou dos meus dias passados. É claro que não é passe de mágica, não é? Mas se você começa, por exemplo, agora eu levanto de manhã, a minha mulher já faz isso há décadas, graças a Deus. Mas essa graça a Deus não é só de agradecer, é de ver o que Deus tem feito em nossa vida. É o que Deus tem feito em sua vida. Se você é grato, se você tem um prisma, gratidão, vamos falar assim, é um óculos. Você vê as coisas com os olhos de Deus. E quando você vê as coisas com os olhos de Deus, para que eu vou andar ansioso? Para que você está com uma enfermidade, está com uma coisa, está com uma conta para pagar? É claro, vai haver solução. Mas se eu vejo o mover de Deus, todos os dias da minha vida, eu vou ver também o meu futuro no mesmo prisma. Ora, se eu vir Deus no mesmo prisma, a mão dele, o braço dele forte, a mão forte, o braço estendido para mim, para a minha vida, suprindo as minhas necessidades e as minhas ansiedades, por que ele vai me desamparar para o futuro? Ele é Deus que muda? Lá em Malaquias fala, eu sou o Deus que eu não mudo. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Hebreus fala a mesma coisa de Yeshua. Yeshua é o de ontem, de hoje e de sempre. Então, como ele é o Deus de sempre, eu não estou falando em relação a profecias. Então, o Mateus pregou isso aqui semana passada, eu endosso, está tudo correto. Eu estou falando de mudar em relação ao amor dele, ao cuidado dele, ao zelo dele. Ele nunca vai mudar. Você pode traí-lo, mas ele não muda. Você pode abandoná-lo, mas ele está sempre com as portas abertas, é ou não é? Então, quando você entende essa gratidão... E outra coisa, você quer saber a verdade? Não é gratidão só a Deus, não. As pessoas que Deus colocou na sua vida, seu ingrato. Gratidão, então, pode tratar a ansiedade. Eu estou descobrindo isso, eu quero especializar nessa palavra gratidão. Mas você vai acordar amanhã cedinho, agradeça que você acordou vivo. Como diz meu sogro, né? Quando acordou, estava morto. Não existe. Eu não quero que você acordar e esteja morto. Né? Quando acordou, estava morto. Né? Então, na verdade, você vai acordar, primeira coisa, não é agradecer. Obrigado, Pai. Pode agradecer. Mas gratidão é ver com os olhos de Deus o que Ele tem feito na sua vida. E você vai vendo as pessoas que têm te ajudado, quem Ele tem colocado na sua vida, no seu dia a dia, os seus vizinhos, tudo você pode ver a gratidão de Deus. E só dele preservar a sua fé, só dele colocar pessoas que te ajudam a preservar a fé, imagina se você não tivesse aqui, onde é que você estaria agora? Como estaria a sua vida se você não tivesse convertido? Me diga. Bom, falta de entendimento do processo de salvação. Aliás, falta das práticas das boas obras. Irmãos, fé com obras. E Efésios 2, 10, caridade. Nós temos que ajudar os pobres, temos que ajudar os necessitados, temos que ajudar o rico. O rico está com dinheiro, mas está com a alma em cacos, está em solidão, está em tristeza. Então, ele também é um pobre para mim, está certo? Ele tem um dinheiro, mas não consegue comprar a paz. Ele não consegue com dinheiro... Ele consegue contratar um palhaço, mas ele não tem alegria. Ele consegue, com o dinheiro dele, comprar uma cama de ouro, mas ele não compra o sono.
Estão entendendo, gente? O que é ser espiritual? Não é ter uma religião, é começar a entender isso num prisma da gratidão. E a gratidão é o amor de Deus que envolve a sua vida. Então, eu encerro agora com falta de entendimento do processo da salvação. Tá certo? Muitas vezes eu endureço espiritualmente porque eu não entendo que prega um céu para você ir, prega uma prosperidade para você adquirir, e você fica lá embaixo. A Bíblia não mandou você ter, ele diz para Abraão, sê tu uma bênção. Ser é mais importante do que ter. O ser é a essência de transformar, de tornar-se algo de bem e de bom. Tá certo? O ter, você tem um carro hoje, bate o carro acaba, acabou. Por isso que eu não tenho uma mulher, né? Existe uma mulher que Deus me empresta para eu viver nessa terra com ela. E me perguntaram ali com o Jorge abençoando, mas 45 anos, Rabino? Eu encontro com colegas aí de serviço, antigos, que já está no 5º, 6º casamento, falam, bom, Marcelo, você não tem criatividade não, até hoje com a mesma mulher. Eu falei, é o contrário. Eu tenho excesso de criatividade, porque para ficar com uma pessoa esse tempo todo, você tem que ter criatividade mesmo, senão você não fica um mês, é ou não é? É muito mais fácil você trocar de mulher, ué. Essa turma está no 4º, 5º, 6º casamento. Então, vamos lá, abra comigo Êxodo 6,6. Eu não preciso abrir, vou pôr para você na tela aqui. Então, eu quero que você faça uma autoanálise. Êxodo 6,6. Ani Adonai. Eu sou Deus. O ateu não pode falar isso. Ani Adonai. Deus se manifesta com o nome. Ani Adonai. Eu sou o Adonai. Eu sou Deus. Que tirarei o vosso jugo, savalá. Em hebraico, estou pegando o original de Êxodo 6,6, tá? E eu vou pegar isso aqui como etapas, entre aspas, ou processo da salvação. Se você acha que levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo, então é bom você rever a sua teologia que você aprendeu. Essa é uma grande inverdade. Porque salvação é um processo. E eu preciso estar com você nesse processo. Qual é o processo? Reconhecer Deus. Ele tira você do jugo, da savalá, da escravidão, do fardo. Irmãos, tem que tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai trabalhar com a raiz do pecado. Ele tem que pegar, não é tirar os pecados. A Bíblia não falou no plural, eu vou tirar os pecados da sua vida. Ele falou, eu vou tirar o pecado, a raiz, o mal que está dentro de você, né? Eu vou tirar esse hierá, como é que chama? Hierará. Eu vou tirar esse mal dentro de você, eu vou tirar essa natureza adâmica, eu vou tirar essa mente protestante que você tem, que nada concorda, bom, mau humor, você vive em pecado, você não sabe, você não discerne, você é um fracasso. Eu vou tirar isso. Então tem que tirar. Então começa tirando, assim como o povo tirou, o povo hebreu do Egito, tirou da escravidão, do fardo, do jugo. Não é? Agora, número 2, ele fala lá, pena que essas traduções nossas, come os verbos em hebraico, come. O cara não entende, então ele come, ele traduz faltando. Lá faltou a palavra eved, nesse versículo. O original na Torá tem. Aí eu peguei, você tira a savalá e você tira a servidão. Eved, mas você pode ler avad. Avad aparece em Gênesis, quando Deus falou, Adão, você vai trabalhar. Lavorar é a palavra correta. Lavorar, trabalhar é a palavra eved. Fazer algo louvando a Deus. Então, o trabalho, dentro do conceito bíblico, é fazer algo, produzir algo, louvando e engrandecendo a Deus. Porque se Ele é o Criador do céu e da terra, e eu trabalho, produzo e cresço, eu estou glorificando a Ele. Eu não vim de um macaco evoluído. Eu vim de um Adão caído, que assume a culpa, mas eu me refaço em cima dela. Entendeu a minha filosofia diferente do ateu? O ateu é o resultado de uma evolução. Eu não, eu sou resultado de um Adão caído, mas que é tratado por Deus. Então, a palavra avad, em hebraico como não tem vogal, você pode ler eved. Agora, eved é o trabalho penoso, é o trabalho de chicote. Lembra os hebreus que amassavam o barro acorrentados? Esse é o eved. Então, não faça do trabalho seu eved, faça do seu trabalho avad. Trabalhe louvando, adorando, não trabalhe murmurando, porque quando você reclamar, você está clamando 2 vezes o mal. E esse mal vem sobre a sua vida. Se você reclama, esse mal vem. Quando você reclama, você está chamando o mal. Quando você reclama, você está murmurando. Quando você murmura, você está dizendo, posso fazer melhor do que Deus. E você não pode.
Todo mundo que murmura, em hebraico, significa fazer melhor do que Deus, e você não pode. Então, ele tem que sair do sistema. Esse eu acho que é o início do processo do novo nascimento. Porque tirar o fardo você tira, mas se você não sair do sistema, você deixou de ser corrupto, você tem que sair da corrupção. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, esse sair do sistema é o Eved, né? Transformado em Abad. Depois que você realmente sai do sistema e você entra na palavra que eu gosto mais. Para mim, se em hebraico tem uma palavra que me agrada é essa. Ela resume toda a minha vida. Sabe por quê? Tissalar, diga, tissalar. Ser livre, vencer, ter sucesso. É o início de processo da mudança da sua mente. Você saiu do Egito, mas o Egito saiu dentro de você. Lembra que não saiu. Ele estava no deserto tendo saudade das cebolas do Egito. Muitas vezes o crente está aqui, Rabino, eu converti, que bom, irmão. Mas eu passo na porta desses motéis, fico imaginando quantas meninas novas estou perdendo, né? Que estava à minha disposição. Quer dizer, então não saiu do sistema. Então, você tem que sair, eis o poder de Deus que tira o pecado e agora te liberta. Então, essa liberdade é crescer. Ninguém cresce amarrado, ninguém cresce acorrentado. Por que a escravidão no Brasil foi terrível? Porque acorrentava? Não, porque acorrentava a mente. Esse é ter que trabalhar para um senhor de engenho. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema nosso em relação ao pecado. O pecado não sai. Ele está guardado, a memória dele. Mas a Bíblia fala, eis que eu fiz tudo novo, e você foi feito nova criatura. Quando você realmente é livre e começa a crescer e mudar a sua mente, agora olha a palavra em quarto lugar que vem. Resgatar, redimir, salvar. A palavra Gaal é salvar, pagar, comprar. É o Gaal, por isso que Yeshua é o seu Goel, é aquele que te redime, aquele que te compra, aquele que te carrega, aquele que te perdoa, aquele que te constrói. Eu gosto de uma palavra, tem duas palavras para redenção em hebraico, Goel, Gaal, e a palavra Shemitah. Shemitah vem de Shemini, número 8, por isso que o número de Yeshua é 8. O número do homem é 6, o número de Deus é Sheva, 7, o número de Yeshua é 8. Por quê? A palavra Shemitah quer dizer em hebraico Shemini, oitavo. Entenderam? A palavra 8 em hebraico tem o contexto, a raiz dela de remissão. Agora, sabe o que é Shemitah, redenção, Shemitah, não Gaal? É tudo aquilo que é Gaal, salvar, resgatar, comprar, mas tem uma palavra que eu sou apaixonado por ela. Reabilitar. Então, redenção é uma reabilitação. Rocha Jorge, isso aí vale a pena a gente pensar. Tem muito pano para comer, para fazer, viu? A gente não sabe nada, essa que é a verdade. 23 anos pegando a Torá, eu descubro essas coisas. Isso me joga lá embaixo, para eu começar de novo. Porque redenção é reabilitar. E Yeshua está reabilitando você no espírito, tirando você da idolatria, da imagem, essas coisas todas. Está reabilitando as suas emoções, restaurando a sua alma, trazendo equilíbrio, trazendo bom humor, tirando a sua tristeza, tirando a solidão, tirando a prisão mental. Uma coisa que os crentes são fã é da prisão mental. Só vê a cura ali, só vê ali no culto das 3. Ai, que horror. Ai, que coisa. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu estou tentando mostrar uma religião de uma coisa espiritual. Como a religião está distante da espiritualidade divina. E, finalmente, quando você é reabilitado no corpo, irmãos, olha para mim que eu estou encerrando, eu encerro agora em 2 minutos, você tem que olhar para mim. Eu, com 67 anos, mais velho que o Rocha Jorge, 5 anos, mais velho que o doutor Francisco, 6 meses, 7 meses. Agora, depois de velho, agora, depois de 60 anos, né, uns 7 anos aí, que eu estou preocupando com o que eu como. Sempre comia comida bíblica, mas nunca tive uma consciência do que eu sou, o que eu como. A diferença, como dizia, quem dizia isso? Sócrates, Hipócrates. A diferença do veneno e o remédio está na dose. Não é isso, Hipócrates? A diferença do remédio e o veneno está na dose. Eu fico vendo a gente se
inflamando com os açúcares, com as farinhas brancas. Como eu sou ignorante, como eu fui, como eu peço perdão, porque vem doença e vem de montão. Porque Deus não pode fazer. Você colhe aquilo que você planta. Não é verdade? Então, sempre preocupei com a alimentação, mas agora eu preocupo muito mais. Sabe por quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. Eu sou reabilitado no espírito, na alma e no corpo. O que adianta você estar reabilitado, um cara espiritual, o cara cobrão, Deus fala com você de madrugada, você tem uma emoção desequilibrada, uma tristeza, um poço de tristeza, de desatento, de desilusão, e o corpo? Larga essa carcaça para lá. Diga, eu vou perder 10 quilos ainda final de dezembro, ou pelo menos 5. Isso serve para você. Irmãos, estou brincando com vocês, me perdoe a brincadeira, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé então. E finalmente, diga, finalmente, trazer juízo. Olha, se você saiu da escravidão, saiu do sistema, se tornou livre, foi reabilitado, somente um crente reabilitado em corpo, alma e espírito pode trazer juízo a alguém. Por isso que o seu chefe não converteu, por isso que o seu chefe goza de você, por isso que o seu vizinho ri de você, que está te vendo como um crentex. Crentex é aquele crente que parece crente, mas não é. É uma carcaça. É um cara religioso. É um cara cheio de pode ter talite, que pá também, não vale nada. Isso não traz nada de espiritualidade. Isso pode me ser uma reflexão, que eu tenho que ser submisso a Deus, ao quipá, o chá de oração, amém. Isso educa, mas isso não tem poder nele. E agora, se você tem as etapas da salvação completa, você tem um shepatim, ou seja, você vai trazer juízo. É ou não é? Onde é que você vai, as pessoas vão ver, pô, esse cara é cobra, ele é fora, ele está fora, esse cara é bom, eu quero. Gente, eu nunca vi na minha vida, com 67 anos, alguém pregar remissão, redenção como reabilitação. E eu peguei isso na palavra hebraica, tá bom? Lendo, pesquisando o hebraico. Bom, para os ateus eu ia dar uma mensagem, né, falando sobre o novo nascimento, direitinho, né? Mas isso aí não precisa ficar triste, porque tem no meu livro Restaurando Almas e tem no meu livro também Trazendo as Doutrinas Restaurando as Doutrinas do Primeiro Século. Então você vai adquirir www.estudantencião.org.br/loja e adquirir esses dois livros, Restaurando Almas ou o livro Restaurando as Doutrinas do Primeiro Século. Lá eu vou falar isso tudo aqui, ó. Por que é novo nascimento? Por isso que eu queria que um ateu conversasse comigo, para eu mostrar para ele as fases, tudo da Bíblia. Ó, não tem nada fora da Bíblia, mostrar quais são os benefícios daquele que nasceu de novo, quais são as características dessa pessoa que não é religiosa necessariamente, mas que prega e apregou o reino de Deus, não é? Eu queria falar isso tudo aqui, dessas evidências de quem nasceu de novo. Olha, tudo na Bíblia, isso tem no nosso livro, tintim por tintim. Que Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. E agora eu quero fazer uma oração com você. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa palavra, agradecer porque esse é um misbeia, é o altar do Senhor, onde nós morremos, onde nós a cada sábado nos entregamos no teu altar. E eu quero te agradecer por essa palavra, por essa ministração. E peço, Senhor, aquele irmão que está me ouvindo agora, aquela irmã que está me ouvindo agora, mesmo na internet, na TV Sião, que não passou por um novo nascimento, não consegue ver as fases da salvação em sua vida, que ele possa começar a procurar. Porque à medida que a gente sabe que tem mais coisa para eu aprender, eu me afasto do endurecimento espiritual, porque eu sei que a minha fé não é receber bênção, eu sei que a minha fé é muito mais do que isso, ela vai me transportar, vai me reabilitar muito mais do que eu imagino, e eu quero que nessa manhã o Senhor esteja reabilitando os meus irmãos, a começar de mim, claro, o Senhor esteja me reabilitando, e o Senhor sabe as áreas que eu preciso me reabilitar, e me dê força, e dê força a cada irmãozinho que está me ouvindo agora, essa santa e poderosa palavra. Que Hashem abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube.
Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.